Bora lá, fiel, o Mano aqui da Rádio Energia FM, trazendo as últimas notícias do Corinthians, que está negociando patrocínio Master na camisa, proposta de 200 milhões de reais. Você vai ver aqui isso no vídeo de hoje, a escalação do Corinthians também, o provável time que o Timão vai entrar em campo. E na segunda parte do vídeo vamos falar também sobre o name rights da Neoquímica Arena, que o Timão tá com a proposta na mesa. Curta o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana, sem mais enrolação, bora pro vídeo. É o seguinte, hein, todo mundo lá, viu? Todo mundo de volta, viu, mano? Todo mundo de volta. Sim. Selecionáveis, todo mundo de volta. Gostei da pronúncia. Gostou, selecionáveis, né? Todo mundo tá aí. E o Hugo Souza desembarcou aqui em Guarulhos, Bento, às 3h40 da manhã. Nada como ter dinheiro. Nem dormiu. Porra, Nada como ter dinheiro. Dormiu no jato, irmão. O cara veio de jatinho particular, o jato inteiro pra ele, filhão. Tá louco? Veio sozinho? Não veio... Não, parece que não veio... O Fabrício Bruno, ele veio, Bento, num jato particular também, mas era do... Não, é sério. O Andrés Pereira não veio com ele junto? Parece que... Não sei, eu acho que não. Não? O Corinthians ele fretou um jato por conta própria, aí não teve ninguém colaborando, então possivelmente ele deve ter vindo sozinho. Porque o próprio Fabrício Bruno, o Fabrício Bruno, o zagueiro do Cruzeiro, que também voltou numa aeronave particular, mas era do dono do Cruzeiro lá, o Pedrinho. E pagou, então, pagou Souza, o avião lá? O... Pagou, o RG, isso aí é dinheiro de pinga pra nós, é clube rico, irmão. Clube rico, irmão. Clube rico é assim mesmo. Busca o cara lá de jatinho, irmão. Mas, os caras tudo pagando um pau lá, Rafinha. Vê se o Rafinha tá voltando lá pra Espanha de jatinho particular. Tá indo de classe econômica também. Vai voltar de classe econômica no gueto lá. Agora o Hugo Souza não, irmão. Jatinho particular pra ele mesmo. Ele deitou todos os bancos da aeronave e cada hora ele dormia num lugar. Eu falo, não alimenta. Eu vou falar pra você. Os caras estão devendo até as calças e estão lá... Mas assim que é bom, curte a vida, Domênico. Não, mas nunca sabemos o dia de amanhã. Aquele lembra daquele mano, lá, curtindo vida doidada. E que se dane o resto. Não tem. O Corinthians retribuiu o favor e o Andreas Pereira veio junto. Eu falei pra você. Mas Palmeiras... tem espaço pra um monte de gente lá. Não, porque a última vez lá, a Leila bancou, veio os jogadores lá junto. Dessa vez, então, eu vi aqui que tinha... Retribuiu o favor. Gentileza, né? Gentileza já era gentileza, né, Quintino? Ajudamos o irmão pobre, velho. Pô, vai voltar sozinho lá, sabe? Tipo, traz aí o cara que ia voltar de econômica também. Querem cobrar gasolina nossa. Eu tenho medo de... A Leiloca podia ter rateado o BO, hein? A Leiloca podia ter rateado mesmo. Porra, mas eu não sei não se no fundinho não fez, viu, mano? Não sei não. Mas não olha, fez não, pô. Tem uma dúvida aqui, viu, mano? É o Alberto, hein? Você acha que ele vai pro jogo? Parece que tem uma dúvida aqui. É possível time. Aqui você vai falando aí. Hugo Souza, beleza. Mateuzinho, Gustavo Henrique, sim. André Ramalho e Matheus Bidu. Certo? Sim. Meio campo com Maicon, Charles, Breno Bidon e Garro. Aí, sim. Memphis Depay, né? Você aí já chegou na segunda-feira. Aí tem uma dúvida. Yuri Alberto ou Guinegão? Como você acha que vai aí? A tendência eu acho que é começar com o Yuri, viu, Bento? O Yuri Alberto deve começar essa partida, aí o time deve ser esse mesmo que você falou. Existia até uma dúvida no meio-campo ali, o Martinez ou o próprio Charles, mas pelo fato do Martinez ter jogado ontem pela Venezuela, ele deve ser preservado nesse jogo, deve entrar talvez no segundo tempo, se necessário. Mas o time deve ser esse mesmo, inclusive com o trio Esperança aí, o Garro, o Memphis e o Yuri. Então, o Corinthians ele deve aí hoje sacramentar a classificação, Bento, porque faz quase 16 anos que o Corinthians não perde pro Atlético Paranaense jogando em São Paulo, isso dá jogando zica, em casa. Olha, mano. Não dá zica não, Domênico. E principalmente, cara, sabe por quê, Dodô? O Atlético Paranaense já dá esse jogo aí como favas contadas também. O próprio técnico do Atlético aí, o Odair Hellmann, que hoje nem no banco vai ficar, ele foi suspenso no jogo lá de ida, ele tomou um cartão, não sei se foi amarelo ou vermelho, mas ele tá suspenso para a partida de hoje. E o Atlético Paranaense vai mandar um time bem alternativo, Domênico, quase reserva. Porque eles agora estão, acho que em 8º lugar no Campeonato Brasileiro da Série B, e estão a 5 pontos do G4. Então eles vão ter um jogo contra a Chapecoense aí na próxima semana, e o próprio Odair tá tratando aí já esse confronto contra a Chapecoense de vida ou morte, apesar de termos, acho que 26 ou 27 rodadas do campeonato. Mano. É isso aí. Então, e o Odair tá tratando já esse jogo aí como decisivo pro Atlético tentar desse sprint numa reta final de campeonato aí pra subir pra Série A. A prioridade do Atlético hoje, Domênico, é voltar pra Série A e não avançar na Copa do Brasil. Eles já pensaram em poupar o time já na primeira partida, acabaram colocando mais titulares do que deveriam e acabaram tomando naba. Hoje a tendência é eles colocarem um time mais alternativão mesmo aí, inclusive com um moleque que tem que tomar cuidado, que é um tal de Dudu aí.
É um cara que tem se destacado aí pelo Atlético Paranaense. Eu abri aqui, né, a tabela da Série B, mano. O Atlético Paranaense está em 8º. Ele tem 36 pontos, tá? Tá 5 do G4, né? 41 é a Chapecoense, rapaz. Tá em 4º. Então, e é confronto direto. Então, esse jogo aí é praticamente pontos. uma final. Mano. Então, esse jogo é uma final, Domênico, pro Atlético, porque se ele ganha da Chapecoense, que é um adversário que hoje é o último do G4, ele diminui a vantagem aí para 2 pontos. Então, ele acaba tendo, talvez, aí um pouco mais de tranquilidade para poder brigar nessa reta final. Exato. Boa. Mais alguma aí, mano? Tem mais alguma notícia aí? Fica à vontade aí. Dissertar sobre, né? Gostou agora? Então, Bento, hoje também tem uma informação importante, cara, que é o Corinthians passando para a semifinal da Copa do Brasil, que talvez ele deva enfrentar o Cruzeiro, que eu acho que são os 2 favoritaços para poder avançar. Eu acho que o outro lado da chave tá mais equilibrado, viu, Bento? Eu acho que o jogo lá entre Botafogo e Vasco, que vai acontecer no Engenhão, acho que o Botafogo é favorito, mas é um jogo equilibrado também. Vide o primeiro jogo em São Januário. E o Fluminense contra o Bahia também. Acho que é um jogo que o Fluminense vai ter que jogar muito mais do que ele vem jogando para poder se classificar, mas também vejo equilíbrio. Agora, diante do que o Corinthians construiu e o Cruzeiro principalmente, eu acho que os dois devem passar até com uma certa folga nesse jogo de volta e devem fazer a primeira semifinal. E lembrando, Bento, que a premiação do Corinthians aí passando para a semifinal, assim como no Cruzeiro também, é quase 10 milha para entrar nessa fase. Como uma luva, hein, velho? Pois é, e ir para a final, Bento, significa, mesmo você sendo vice, só o fato de você ir para a final já garante mais 33 milhões e o campeão 77. Ou seja, o prêmio da Copa do Brasil, você pegando todas as fases, dá em torno de 100 milhões, cara. Quanto que é o Transferban? Transferban hoje, o RG, o que o Corinthians tem que estar vigente é de 40. Nossa, tem um outro de 23 do Tajeres e mais um de 30 do Santos. Tem que pegar esse dinheiro aí e pagar rapidinho, velho. Transferban. Santos Laguna. Não, Santos Laguna. O Santos Laguna era 30 e pouco, tá em 40. O Corinthians ele tem, pra falar a verdade, RG, 2 de 40, porque o outro do Matias Rojas também, totalizando o contrato dele, dava 40 pau. O do Santos Laguna hoje tá em torno de 40 também. E tem o do Tajeres que é 23. Mas não dá mais de 100 milha. Só tem um lá, né? Ninguém enfiou mais nenhum lá. Os outros dois podem cair. Por enquanto ainda momento. não. Então, por enquanto ainda não caiu o segundo Transferban, que pode ser o do Matias Rojas, que o Corinthians está tratando lá com o advogado dele, lá o escritório que está defendendo ele agora. O Corinthians está tentando um acordo para justamente nem homologarem, nem despacharem esse Transferban, para evitar justamente aí esse segundo consecutivo e o Corinthians poder correr o risco de perder pontos. Tá difícil, hein? Não, mas o RG, tá difícil. O correr, RG, já deve ser agora. Porque se o Corinthians ele tiver decretado um segundo Transferban em cima desse, que está vigente ainda, se não houver já um acordo para o Santos Laguna retirar o processo contra o Corinthians na FIFA, pode ser um cumulativo aí e ocasionar a perda de 6 pontos no Campeonato Brasileiro. Então o Campeonato para o Corinthians brasileiro que está tranquilo, pode ficar parecido com o que o Cruzeiro teve lá também e entornar o caldo. É bom o Corinthians se coçar o mais rápido possível aí. Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista. Nesse vídeo eu trago para você com exclusividade os valores que o Corinthians almeja no seu novo patrocínio Master. Isso mesmo, o Corinthians quer valores maiores no Master da camisa. Vou te passar se tem proposta, sondagem e os valores que o Corinthians pede. Vamos também falar sobre os Name Rights. Haverá um desconto do Corinthians na questão da proposta que o Corinthians recebeu? Quero te passar detalhes da proposta que o Corinthians tem e se também vai ter um descontinho do Corinthians para fechar os novos Name Rights da Neoquímica Arena. Vamos também falar da escalação do Corinthians contra o Atlético Paranaense, aliás, as duas escalações, e também se houve um teste diferente no treino do Corinthians, um quarteto novo que treinou. Será? Tudo isso agora. O Corinthians almeja novos valores para o seu patrocínio Master da camisa, isso mesmo, tá? Informação importante para passar para vocês. Eu apurei os valores que o Corinthians almeja. O Corinthians hoje recebe da Esportes da Sorte 103 milhões de reais por ano, tá? De patrocínio Master, contrato de 3 anos que vai até julho de 2027. A empresa está pagando certinho, está pagando também as luvas do Memphis corretamente. Apurei tudo isso para vocês. Mas o Corinthians entende que precisa de um valor maior, né? O valor de mercado, principalmente com o patrocínio que o Flamengo fechou, que dizem, né, ser de 268 milhões por ano. Isso mexe com o Corinthians também, que tem, né, uma audiência, né, que tem também aí números muito expressivos, né, em questão de audiência de público, né, muito parecidos com o Flamengo. Enfim, e o Corinthians quer melhorar esse valor, tá?
O Corinthians trabalha na ideia de aumentar de 103 milhões por ano para 250 milhões. Mas o valor que o Corinthians trabalha é entre 200 milhões e 250, 260. Claro que se pintasse uma proposta parecida com a do Flamengo, o Corinthians fecha. Mas o valor mínimo hoje, tá? O valor mínimo hoje que o Corinthians quer é o dobro que ele recebe hoje, 200 milhões de reais. Então é o valor que o Corinthians trabalha hoje para o novo patrocínio master da camisa. Tem sondagens, tem conversas, mas não existe ainda nenhuma proposta oficial. Proposta oficial realmente só pelos name rights da Neoquímica Arena, uma proposta que ainda está bem abaixo, tá? Agora, em relação ao patrocinador master, não existe proposta oficial, mas o Corinthians quer 200 milhões no mínimo por ano, tá? E quem sabe a própria Esportes da Sorte, que tem uma multa agora que vai baixar também, tá? A multa da Esportes da Sorte, quem sabe agora, né, a Esportes da Sorte também possa querer cobrir, né, esse valor e aumentar para 200 milhões, mas o Corinthians está conversando com empresas, a proposta oficial nenhuma foi feita, tá? Mas o Corinthians quer 200 milhões no mínimo, claro, 200, 230, 250, mas no mínimo 200 milhões de reais o novo Master do Corinthians. Porque muita gente tem colocado o Michael, mas nas duas últimas vezes que os dois atuaram juntos, né, jogou o Breno Bidon de primeiro volante e o Michael na esquerda. Então acredito em Breno Bidon de primeiro volante, Michael na esquerda, Charles na direita e Garro na armação. Na frente, Memphis e Yuri Alberto ou Guinegão, tá? O José Martínez jogou os 90 minutos pela seleção venezuelana na última rodada das eliminatórias da Copa do Mundo, deve ficar como opção no banco de reservas, a não ser que ele esteja muito bem, pedir para jogar, e aí o Dorival pode colocá-lo. A questão do Hugo já voltou, já está aí disponível, o Memphis também, então vão para o jogo. O Romero atuou 45 minutos, mas o Romero é reserva no Corinthians. O Félix Torres não jogou a última partida, né? Foram 2 jogos, não jogou a última. O primeiro jogo ele entrou só no finalzinho, nos minutos finais, e também é banco do Corinthians, e com todo respeito, tomara que nem entre, né? Enfim, então a gente não vai ter o Félix, o Romero jogou 45 minutos, mas é banco, Memphis e o Hugo, que é o que importa, na verdade, vão estar em campo, e o José Martínez também, que é um bom reforço, deve ficar com a opção do banco de reservas esse time do Corinthians para enfrentar o Atlético Paranaense, lembrando que o Ranieri está de fora, né, do jogo, né, segue fora por conta de uma lesão, né, muscular de grau 1, tá? Então o Corinthians não conta com o Ranieri, lesão muscular na região posterior da coxa esquerda, o André Carrillo em recuperação de cirurgia ligamentar no tornozelo direito, informação do canal Café do Setorista, que ele, né, deve jogar ainda esse ano, em dezembro, claro, né, se o Corinthians se classificar aí para a semifinal da Copa do Brasil, tá? O Atlético Paranaense vai ter o técnico Fábio Moreno, né, que vai ser o auxiliar hoje que vai ser o técnico, porque o Odair Helman, né, foi expulso no jogo de ida, tá? Desfalques, tem o Atlético Paranaense, ainda são dúvidas, o Patrick, o Zapelli e o Leozinho vão ser avaliados, né, a definição será feita apenas horas antes do jogo. A novidade deve ser a entrada do meia Dudu, tá, no jogo. Ele vem se destacando aí nas últimas partidas, foi o autor daquele golaço que vocês viram contra o Botafogo. Vocês viram o gol que ele pega a bola antes do meio campo, vem pela direita, entra, faz o golaço, então deve ganhar aí a condição de titular. Provável time do Atlético: Santos no gol, Benavides, Aguirre, Teran e Esquivel, né, Esquivel que volta, Filipinho, Dudu, Isapelli. Esquivel não jogou o primeiro jogo, tá? O Patrick, Leozinho ou Luiz Fernando, e na frente Mendonça e Viveiros, tá? Esse é o time do Atlético Paranaense para enfrentar o Corinthians. Viveiros. Quem Viveiros verá a classificação do Corinthians? Viveiros. Deixa o like aqui, o que você acha das escalações. Eu dei a escalação, mas quero falar de um teste, tá? Que o técnico Dorival Júnior, ele pretende fazer, se for possível até durante o jogo, tá? Durante o jogo, que é um quarteto. Garro, né, jogando com Guinegão, Yuri e Memphis. Ele não teve, né, todos os jogadores à disposição nos treinamentos, mas, né, colocou ali jogadores, por exemplo, para substituir o Yuri, para substituir o Memphis, principalmente nessa data FIFA, para tentar um esquema diferente, que seria, né, o Corinthians jogando num 4-2-3-1, tá? Com Guinegão, Memphis, Garro e Yuri Alberto. Seria um quarteto, tá? Então, assim, no decorrer da partida, né, se o Corinthians, por exemplo, né, lógico que o torcedor não quer, a gente não quer, sofre um gol, quem sabe, né, um time mais ofensivo pode ter sim um quarteto. O Dorival gosta, tá? Gosta da ideia. E nessa formação que ele testou, mesmo sem o Memphis, o Guinegão jogou aberto na direita, tá? Só para você entender como é que ficaria essa formação. Mas eu queria passar para vocês, foi apenas um teste, não vai ser a escalação inicial, duvido muito, mas pode, né, ser pode não, né? Foi um teste de circunstância de jogo, os treinadores fazem muito isso, tá bom? Comenta aqui embaixo se acha possível jogar os 4 juntos, quero a sua opinião sobre isso. Ó, quem assistiu ao almoço com a Fiel trouxe uma informação.
Ontem eu já havia trazido uma informação que eles têm uma nova proposta pelos naming rights da Neoquímica Arena. Lembrando que a Neoquímica hoje paga 18 por ano, né? Claro que com os reajustes aí dá 20 e poucos, 23 milhões, 24, né, por ano. O Corinthians quer 70 milhões. A empresa que fez a proposta oferece mais do que o Corinthians ganha hoje, mas está longe dos 70 que o Corinthians pede. Eu recebi uma informação que se essa empresa chegar a 60 milhões fecha, e pelo que eu entendi na conversa, né, eu tratei isso no Almoço com a Fiel até como uma opinião, né, mas uma opinião cercada de informação. Eu acho que se chegar uma empresa com 50 milhões também, o Corinthians pode fazer esse desconto, tá? E fechar aí os novos naming rights. Lógico que tem que pagar a multa, né, que hoje da Ipera-Pharma, da Neoquímica, avaliada em mais ou menos aproximadamente 70 milhões de reais. Então pode ter um descontinho para o Corinthians fechar. Não apareceram muitos interessados até agora. O Corinthians negocia, conversa com 3, proposta oficial mesmo de uma. Então essa é a informação que eu queria passar para vocês. Você faria esse desconto? Você acha que vale? É melhor 60 do que 20? É melhor 50 do que 18 milhões que recebe hoje? Ou é melhor bater o pé e ficar esperando, e vai que não chega também, mas ficar esperando 1 bilhão, 700, enfim. Eu quero a sua opinião sobre isso. Eu falo 1 bilhão, 700 por 10 anos, né? E 70 por ano. Mas se chegar a 50 por ano, que seria 500 em 10 anos, valeria a pena? Eu quero muito sua opinião aqui embaixo sobre isso. Bora lá, Fiel, já deixou o palpite do placar do jogo aqui nos comentários? Deixa o palpite aí no comentário, vamos ver se você tá com o pé quente, vai acertar quanto que vai ser o jogo contra o Atlético Paranaense, lá na Neoquímica Arena, pela Copa do Brasil. Eu tô cravando aqui, vai ser 3-0. 3-0, 2 gols do Garro, e hoje o Memphis vai deixar um também. Então comenta aí quanto que vai ser o jogo, tô louco pra saber se você tem pé quente pra ajudar o Coringão. O Corinthians que chega com força máxima, salvo o Martínez, né, que jogou pela seleção venezuelana ontem, né, foi desclassificado das eliminatórias. Venezuela que não vai pra Copa do Mundo. E o Carrídio que tá com uma lesão ligamentar também tá de fora. De resto, meu irmão, é artilharia máxima. O cartucho tá cheio, o Dorival tem todo mundo à disposição. Lógico, né? Com o pé um pouquinho no freio, o Yuri Alberto faz tempo que não joga, né, por causa da hérnia inguinal, né, que ele estava, mas vai estar à disposição, é bom jogar um pouco para ganhar um pouco de ritmo de jogo. É um jogo, mano, que tem que entrar com o pé no chão, velho, não dá para entrar de salto alto, tem que respeitar o adversário, muita gente colocando, mas o adversário é de segunda divisão, o Corinthians já ganhou lá, agora na Neoquímica Arena é só fazer 1-0, empatar, cara. Esse tipo de joguinho é o tipo de joguinho que às vezes o Corinthians gosta de se complicar, mano. Entra com o pé no chão, raça, vamos matar o jogo, fazer 1-0, matar o jogo logo o quanto antes, né? E pra isso eu quero saber quanto que vai ser o placar do jogo. Você sabe, o Corinthians vai amassar o Atlético hoje? Deixa a sua opinião aí nos comentários, beleza? Pessoal, tudo aqui no canal Nação Corintiana, pré-jogo, pós-jogo, contratações, notícia, política, tudo aqui em um só lugar pra vocês, né? Eu sou o Murilo, te atualizo sobre o Corinthians aqui nesse canal. Então já se inscreveu? Se inscreve aí, já apertou o hype, coloca hype para o vídeo, já deu o like no vídeo, deixa o like aí também, logo eu volto com mais notícias do Coringão pra vocês, beleza? Até o próximo vídeo, se Deus quiser, vai Corinthians!